todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nesta edição do BPC, iremos tratar do tema da filosofia brasileira, sua história e formação no panorama intelectual brasileiro. Quem são os principais pensadores na história da filosofia brasileira? Por que estudá-los? Quais as contribuições mais valiosas que eles podem oferecer para a reflexão de problemas enfrentados hoje pela sociedade e cultura brasileira? Devemos prezar por um pensamento autêntico e descontaminado de influências estrangeiras em nome de uma chamada descolonização cultural? Ou devemos abraçar todas essas influências e o que elas têm de melhor a oferecer? Para responder a essas questões, é com muita honra que convidamos para a edição deste programa o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, o professor Edgar Leite. Edgar Leite é professor, historiador e ensaísta, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Dedica-se a estudos de história, filosofia e teologia numa perspectiva transdisciplinar. E é com ele que conversamos nesta edição. Bom dia, professor Edgar, tudo bem? Bom dia, Tiago, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, na verdade. Como é que você está? Por aqui tudo ótimo. Já iremos, antes de mais nada, agradecemos pela disponibilidade e tempo para participar desta entrevista. E irei passar agora para a primeira pergunta deste programa. A primeira pergunta a ser feita é em relação, como presidente da ABF, né? Você poderia explicar um pouco ao público ouvinte sobre o que é a ABF, qual é a sua história da formação da instituição e a sua trajetória até os dias atuais? Bom, olá a todos. A Academia Brasileira de Filosofia é uma instituição muito importante que foi criada na década de 80 por aqueles que eram, naquela época, os maiores filósofos do Brasil. Ela também era continuidade de todo um movimento que vinha da Revista Brasileira de Filosofia, que remontava à primeira metade do século XX. Então, ela tinha, né, no momento da sua fundação, uma consistência intelectual imensa. Para vocês terem uma noção, nesse grupo fundador da academia, que então coroava assim, personalidades muito importantes da história da filosofia do século XX, nós tínhamos aí o Aquiles Guimarães, o Cândido Mendes de Almeida, Dom Estevão Bittencourt, Gerd Bornheim, Jorge Jaime, José Guilherme Melchior, Miguel Reale, Dom Adilão Moura, Paulo Mercadante, Vamília Chacon, Ricardo Vélez Rodrigues, Antônio Paim, né, Ana Maria Mug, Antônio Carlos Vilaça. Então, foi uma geração que vinha trabalhando com filosofia de forma institucional ao longo do século XX inteiro e que fundou essa instituição com o objetivo de criar uma instituição capaz de trabalhar pelo desenvolvimento e consolidação do pensamento brasileiro. Então, é uma instituição de muita consistência, eu considero, né, do ponto de vista histórico e do ponto de vista intelectual. E todos esses autores mencionados, o Miguel Reale, o Zé Guilherme Melchior, é até um ponto importante a ser ressaltado, que deve ser destacado, é a origem transdisciplinar de diversos especialistas, né? Não há especificamente uma especialidade da filosofia. A filosofia é justamente esse ponto de interseção, de contato entre vários especialistas que, como no caso do Miguel Reale, que é da área do direito, o Melchior da sociologia. É correto isso? Afirmar? O objetivo era exatamente uma perspectiva transdisciplinar no campo do pensamento brasileiro. O Antônio Carlos Vilaça, por exemplo, que era um escritor, né, uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande de estabelecer relações entre o cotidiano e o pensamento. Então, a ideia original era criar uma instituição livre, porque essa é uma característica das academias, né? É a liberdade. E o lema da Academia Brasileira de Filosofia, na direção da verdade,
trabalha exatamente com a ideia de que todos ali, nós, de diferentes formas, caminhamos em busca da verdade, que é o tema central, né, da filosofia. Nós temos também Dom Estevão. Dom Estevão era uma personalidade também importantíssima, né, uma culminância do pensamento tomista. Então, é uma instituição assim, notável, é uma instituição notável. E quais as principais atividades realizadas pela ABF hoje em dia? A ABF, ela reúne pensadores de diferentes, como você observou bem, de diferentes tendências. Recentemente, nós perdemos Newton da Costa, por exemplo, grande lógico brasileiro de renome internacional, que fazia parte da academia, era nosso membro titular. A Academia Brasileira de Filosofia, ela ocupa atualmente um prédio, que é um prédio histórico, né, tombado, que foi dado à Academia a título perpétuo, no Rio de Janeiro, e ela vem realizando, nos últimos anos, uma série de eventos para discussão de temas do pensamento brasileiro e da aplicação do pensamento brasileiro à realidade brasileira. É um diálogo contínuo entre as duas dimensões de atividade, de ação. Então, nós também temos uma tradição nossa que nós retomaremos ano que vem, que são os colóquios Antero de Quental, que é uma tradição que começou com a academia. Embora outras instituições no Brasil tenham realizado, nós estamos trazendo de volta a academia de pensamento filosófico português e brasileiro. Então, nós realizamos tudo o que é necessário em termos de evento que possa contribuir para engrandecer o pensamento brasileiro e a sua capacidade de pensar a realidade brasileira, e de expressar a nossa natureza histórica e a nossa perspectiva maior de entendimento do mundo, porque o Brasil, ele tem algo a dizer ao mundo, né? E a filosofia é um dos caminhos pelos quais esse algo que o Brasil traz ao mundo pode se exteriorizar como pensamento original. Então, a Academia Brasileira realiza eventos que trabalhem e atuem nessa direção. Não, perfeito, perfeito, muito bom. E agora, a próxima pergunta aqui que eu vou passar agora é com relação à filosofia brasileira em si, né? É como você bem destacou, né? Que a grande finalidade dela é trazer essa aportação original, a contribuição que o Brasil tem a ser feito ao mundo. E eu queria ouvir um pouco mais disso, como professor e acadêmico vinculado à área. Eu pergunto, por que estudar a filosofia brasileira? Qual é essa grande contribuição que ela pode fazer nesse sentido? Olha, o Brasil, nos seus 500 anos de história, meio milênio de história, ele tem um desenvolvimento social e intelectual próprio, particular. Isso já era observável durante o século XVII. Você já tinha pensadores, por exemplo, o padre Antônio Vieira, para citar um deles, que eram pensadores de excelente nível de profundidade, né, e que expressavam naquilo que eles entendiam sobre as coisas, expressavam uma realidade que era uma realidade brasileira. Esse tipo de natureza do Brasil, ela vai estabelecer um contato com os modelos de pensamento filosófico ao longo dos últimos 500 anos de uma maneira muito particular. Nós temos uma tendência a um certo ecletismo, né? Observe que as nossas instituições, pelo menos profissionais filosóficas, são muito recentes, são do século XX, mas nós temos pensadores, filósofos, que trabalhavam o pensamento brasileiro, trabalhavam esse pensamento universal, à maneira brasileira, e com inspirações e dimensões brasileiras, desde pelo menos o século XVII. E estudar essa filosofia, estudar esses pensadores é muito importante, porque por ele nós podemos ir, de alguma forma, costurando
ou estabelecendo as linhas que permitem algum tipo de construção de um sentido qualquer do nosso pensamento. Eu falei, nós temos um certo ecletismo, nós temos, às vezes, uma tendência à cópia ou apenas a acompanhar pura e simplesmente o que vem do exterior, algumas vezes a recriar isso de uma forma mais intensa. Mas mesmo quando copiamos apenas, ou tendemos a copiar, sempre aquilo que nós produzimos, por ser brasileiro, é próprio e é singular. Então, é importante estudar a nossa filosofia, os nossos pensadores, os momentos nos quais se dá o toque de contato entre correntes maiores do pensamento e o pensamento brasileiro. É importante estudar, porque isso é uma forma de nós entendermos o sentido geral do desenvolvimento da nossa nacionalidade ou da nossa identidade cultural específica, e como isso vai se exteriorizando no campo do pensamento. Então, estudar a filosofia brasileira, principalmente aqueles mais antigos, não é? Pensadores que vêm de outro tempo e que... Eu falei do Padre Antônio Vieira, mas há alguns no período colonial e alguns no século XIX. E no século XX, hoje, nós estamos cheios dele, principalmente depois que os cursos de filosofia começaram a surgir, e os programas de pós-graduação também. Nós podemos localizar neles o nosso espírito, a nossa singularidade, a nossa particularidade. O Brasil, ele é realmente um país singular, muito, 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 muito singular mesmo, né? E essa singularidade, ela deve ser exteriorizada no campo intelectual, para que a gente possa, com a nossa experiência histórica, transmitir aquilo que nós somos como sociedade para o mundo. Quando a gente observa o efeito que o Brasil tem, por exemplo, em países como Angola e Moçambique, é uma coisa curiosa, ou boa mesmo, que eu tive a oportunidade de conhecer. Você observa que o Brasil ele tem uma influência grande nos países de língua portuguesa. Influência da forma brasileira de pensar, da forma brasileira de entender as coisas, causa muita espécie a todos aqueles que falam português e quando entram em contato com a gente, né? Eu acho que ainda falta nós podermos influenciar e causar espécie a outros povos, embora isso venha acontecendo com cada vez maior frequência, né? Você mesmo está aí na Espanha, certamente você leva para a Espanha alguma coisa que é nossa, um olhar nosso, uma forma nossa de entender o mundo, que é diferente daquela forma que na Espanha tem. Então, estudar a filosofia brasileira é muito importante para saber, para procurar entender o que nós somos e o que nós temos a dizer. Maravilha, perfeito. E como você muito bem falou, aqui na Espanha a gente tem que também ressaltar que a região da Espanha que eu estou situado é uma região muito parecida com a cultura portuguesa. Então, você tem uma certa continuidade em termos de identidades culturais, filosóficas, intelectuais com o pensamento português. Foi a primeira impressão que eu tive, que me chamou mais atenção aqui na Galícia, é que existe um movimento muito forte aqui de reintegracionismo aos países da língua portuguesa, né? Que é o movimento nacionalista galeguista. E inclusive, tem grande interesse, inclusive, pela literatura e portuguesa e brasileira, nesse sentido. E olha que surpresa positiva. Você tem pessoas aqui que têm um interesse genuíno, como você falou em Goa, teve em Moçambique, também se inclui também a região aqui da Galícia, também, como a gente poderia também listar como mais uma região dessa grande lista de regiões do mundo que estão interessadas em conhecer o pensamento brasileiro, a aportação que eles fazem ao mundo, e isso não deixa de ser um grande traço curioso desde que eu Sim, cheguei aqui. porque olha só, Tiago, a Galícia é uma região, é a origem do português, quer dizer, nós somos derivados, né? O Dom Afonso Henriques, ele se rebelou contra os galegos, né? Então, Sim, a língua portuguesa
é um fruto direto do galego. E é um fruto assim, Exatamente. que adquiriu uma dimensão que o galego propriamente nunca adquiriu, né? Quer dizer, o espírito português que deriva do galego conquistou o mundo como língua universal. Sim, Então, certamente, os galegos devem olhar o português como um filho muito especial, porque, né, é uma coisa que emerge da Galícia e se torna uma língua capaz de expressar verdades universais de uma forma que não, o galego, eu conheço um pouco de galego, é uma língua sim, muito interessante para a gente, né, que fala sim, português, né, porque a gente vê no galego as origens, a gente vê os elementos fundadores, a gente entende muito da língua portuguesa quando a gente estuda o galego. Isso eu já reparei também, lendo coisas em galego, estudando galego, a gente entende muito da língua portuguesa, como ela exatamente. funciona, né? Isso é muito interessante, muito interessante. Então, certamente, você, como brasileiro, na Galícia, tem muito a dizer aos galegos sobre eles mesmos também. E até outro dado curioso, eles até chamam o português de galego internacional, né? Olha só, Exatamente, é exatamente. mesmo, interessante isso, É. interessante. E vamos agora passa para a próxima pergunta aqui. Você falou de alguns exemplos de autores na história da filosofia, como o Padre Antônio Vieira, que no século XVII. Você poderia indicar algumas outras principais referências de obras de Olha, pensadores ligados a... por acaso eu estou com um livro aqui, tem dois livros que são sempre bons para a gente entender a história do pensamento brasileiro. Uhum. Um é o livro do Antônio Paim, o História do Pensamento Filosófico Brasileiro. Mas o Antônio Paim é um livro muito bom, muito consistente, né? Ele começa a pensar a partir da vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? Ele pensa o Brasil, ele tem uma certa, ele não incorpora esse pensamento prévio brasileiro. Então, esse é um livro muito importante, mas é importantíssimo, porque o livro do Antônio Paim, ele sintetiza muito e sumariza e nomeia todos os pensadores que, pelo menos desde Silvestre Pinheiro Ferreira, que foi, né, na visão dele, o grande introdutor da filosofia contemporânea, ou da filosofia moderna no Brasil, ou da filosofia, nós diríamos, iluminista no Brasil, porque ele veio com Dom João VI e deu aulas de filosofia aqui no Rio de Janeiro. Ele é um livro que deve ser lido e conhecido. Mas eu, por acaso, estou com um livro aqui de um dos fundadores da Academia Brasileira de Filosofia, que é o Jorge Jaime. Uhum. Jorge Jaime era um filósofo muito interessante, foi um dos fundadores, e ele escreveu uma história da filosofia no Brasil, que é um livro assim muito, muito curioso. O volume 1, ele trata muito, ele talvez seja, do ponto de vista de uma síntese geral, eu não sei se deve existir outros, mas um dos primeiros a tratar, por exemplo, da fase colonial. E ele menciona aí certos pensadores, como o padre Antônio Vieira, o Diogo Carneiro, o padre Manuel do Desterro, Matias Aires, fez Gaspar da Madre de Deus, Feliciano Joaquim de Sousa Nunes, que são pensadores, filósofos brasileiros do período colonial, que são importantes serem estudados, né? Então, para além desses pensadores do Império, que são importantes, né? Todos esses políticos e que eram também filósofos, esses livros todos, esses dois livros, o Jorge Jaime e do Antônio Paim, que, aliás, pode ser baixado de graça no site da Academia Brasileira de Filosofia, né, o História do Pensamento Brasileiro, esses livros dão boas dicas a quem quiser iniciar. Eu sei que existem estudos sobre a história do pensamento brasileiro posteriores e contemporâneos, né? Mas esses são dois livros clássicos que vale a pena ser consultados para quem quiser conhecer um pouco esses nomes de pensadores brasileiros do período colonial, do período imperial e do período republicano antes das universidades, né? Ou que durante as universidades, porque depois que as universidades e os cursos de filosofia começaram a ser estruturados profissionalmente, aí você passa a ter um outro tipo de filósofo, que é o filósofo profissional, que é o cara que
atende a todas essas exigências universitárias, de publicação, de especialização, de tema, né? Esses grandes pensadores, eles eram generalistas, eram pessoas que muito preocupados com o pensamento de uma forma geral, e se deslocavam de um sistema a outro. O Antônio Paes chama muita atenção para o nosso ecletismo, né? Se deslocavam muito de um sistema a outro, porque nós não tínhamos, e isso ficou claro quando as universidades foram construídas no Brasil, nós não tínhamos assim uma massa crítica, porque com o fim das escolas jesuíticas, eu acredito até que até a expulsão da Companhia de Jesus existia nos colégios da Companhia de Salvador, no Rio de Janeiro, um volume grande de produção autóctone, né? Tanto que em muitos processos do Santo Ofício da Inquisição, você encontra uma ou outra pessoa que é levada como herético, como qualquer coisa, e que ele menciona, eu estudei na escola tal da Companhia, eu estudei, quer dizer, você vê que ali se produzia algum tipo de pensamento. Depois, essa coisa fica muito restrita a determinados lugares religiosos, e só realmente com as universidades é que você vai ter instituições. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi muito importante, né? mas não propriamente no campo da filosofia. Então, a filosofia brasileira hoje, como ela está ligada à universidade, ela tem uma pleiade de pensadores, né? Você tem aí uma quantidade grande de pensadores, muitos dos quais estão na fundação da Academia Brasileira de Filosofia, né? Como o próprio o Miguel Reale, o Paulo Mercadante. Nós temos aqui essa figura ímpar, que foi o Gerd Borrhein, por exemplo, né? Que são personalidades da universidade e que são também pensadores brasileiros eminentes e relevantes. Então, o estudo da filosofia no Brasil, você descobre, e volta e meia se descobrem pensadores novos no período anterior às universidades que tiveram sua influência em desenvolvimentos intelectuais posteriores. Hoje, na universidade, como existe essa tendência permanente, não só na filosofia, mas em toda a especialização, você tem poucos pensadores são conhecidos assim de uma forma muito ampla, né? Como, por exemplo, José Guilherme Melchior, mas tem também as suas figuras notáveis na universidade um dia que devem ser estudadas e valorizadas. Não, muito bom. E como até você bem falou, né, a gente poderia considerar então como o grande traço definidor desses pensadores pré-universitários que, pautados por essa questão do generalismo, poderíamos defini-los por essa questão do ensaísmo e que isso seria rompido a partir do advento da academia filosófica, né? Você já tem tendências intelectuais definidas em torno do kantismo, já no século XIX, ou no tomismo. Essas coisas no Brasil já existiam, né? Agora, você não tinha aqui essas redes universitárias que tentam enquadrar os pensamentos. Então, eu acho que esse pensamento anterior ele era muito mais livre no que dizia respeito, né? A forma como você... E o público também era um público não especializado, que gravitava em torno do pensamento... Por exemplo, no pensamento católico, por exemplo, a influência de Jacques Maritain, que foi uma coisa marcante no pensamento católico brasileiro, a partir da primeira metade do século XX. Você vê que era um pensamento que encontrava pessoas que tinham pouco conhecimento do que vinham a ser as coisas, então você precisava acompanhar, seguir tendências que lhe pareciam mais, isso que se chama muito no Brasil de seguir modas, né? Mesmo o próprio sistema universitário, porque a gente tem uma certa dificuldade histórica mesmo de se situar ou saber reconhecer bem os diferentes campos ou propostas de pensamento, o que é que elas querem dizer exatamente, né? E como elas se relacionam umas com as outras. Então, a nossa fragilidade educacional histórica, a ausência de universidades no Brasil
durante grande parte da sua história, tem aí a sua influência sobre a maneira como o pensamento se desenvolveu aqui e continua se desenvolvendo, de certa forma. E entre esses autores mencionados, como, por exemplo, o livro do Antônio Paim, né, segundo esse autor, você poderia identificar qual seria o grande traço definidor desses pensadores da história da filosofia brasileira? Bom, a filosofia brasileira é muito centrada no tema da liberdade, né? Liberdade. Esse é um tema que nos preocupa muito, sempre nos preocupou muito, o tema da liberdade. O tema da identidade é outro tema que nos preocupa também sempre muito. O de ser no mundo, como ser aqui, que tipo de relação nós temos com o mundo, com a história e com o espírito. Esses são temas que você encontra muito no pensamento brasileiro, né? Nós temos um fascínio muito grande pelo mistério das coisas e temos também uma percepção muito grande. Nós tendemos a ter uma certa humildade diante dos sistemas que nos vêm de fora também. Então, há algumas coisas que são próprias. Agora, eu diria que há uma tradição forte no Brasil de resistência, de alguma maneira, a modelos iluministas, embora Silvestre Pedro Ferreira tenha sido um dos introdutores do pensamento iluminista de forma ordenada no Brasil, e isso tem uma importância imensa, nós tendemos sempre a uma certa mística e uma certa religiosidade, que tem a ver com os elementos da nossa formação e a maneira como nós nos desenvolvemos, eu acredito, ao longo dos últimos séculos. Isso nós nunca deixamos de ter, mesmo com a invasão do racionalismo. Isso é uma coisa presente, eu acho. Acho que sim. E outra questão também é que é justamente isso que você falou, essa questão de grande debate também sobre o pensamento brasileiro é a questão da identidade, né? Dessa busca do que é esse ser brasileiro, na verdade, né? Até muito por conta da nossa experiência cultural de ser essa mescla de povos vindos de diversos continentes. Então há, de certa maneira, essa desidentificação tanto com aquilo que seria representado como pensamento europeu, como o pensamento de outras correntes. Então, há uma busca, de certa maneira, que eu noto, assim, que essa questão da identidade nacional, eu acho que é um outro tema, a meu ver, que me parece claro, assim, que é algo constante, assim, no debate, assim, isso não só, eu diria só na filosofia, como também até na literatura, até na arte em geral, a gente sempre tentou buscar essa questão de uma independência cultural a esses modelos que, como você bem ilustrou. Né? Eles não nos atendem, né, Tiago? A gente tem uma certa, eu não diria você falou bem, não é bem uma confusão. Nós temos nosso grau de mistura é grande, muito grande. Isso hoje geneticamente, né, é totalmente provado, né? A genética brasileira é a mais plural, é uma das mais plurais do mundo, né? E isso tem um correspondente espiritual, assim, intelectual, né? As teorias que existem para explicar as coisas nunca nos são totalmente satisfatórias, porque nós somos portugueses, galegos, africanos, índios, e dependendo do lugar, nós somos tantas outras coisas, porque a sociedade brasileira, ao contrário de outras sociedades, ela tem uma capacidade de assimilação daquele que chega aqui que não se vê, né, com frequência. Né? Mesmo os japoneses, por exemplo, que são dos povos com uma identidade mais consistente assim que existem no mundo, eles, no Brasil, eles são de tal forma absorvidos, né, por uma coisa que a gente não sabe direito o que é um tipo de identidade, que em 2, 3 gerações
eles já estão se tornando outra coisa. Tinha um pensador cristão novo, português, o Brandônio, que escreveu um livro no século XVII chamado Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. Um desses relatos do período colonial sobre o Brasil. Ele era um cristão novo, quer dizer, ele era um judeu que estava por aqui, inclusive ele foi, a Inquisição o chamou para prestar depoimento, existe o nome dele em uma coisa da Inquisição. E ele escreveu esse livro, ele diz uma coisa curiosa nesse livro, ele diz que aqui no Brasil as pessoas, elas trocam de pele como as cobras. Ele diz assim, que aqui no Brasil as pessoas trocam de pele como as cobras, elas ganham uma nova pele quando elas vêm para cá. Então, com isso, ele queria dizer que as pessoas mudam, elas mudam aqui. Né? E eu acho que essa dinâmica da nossa cultura é uma dinâmica interessante. E nós temos uma certa dificuldade de acompanhar modelos intelectuais que sejam extremamente rigorosos com relação, né? Isso é uma coisa, né? Por isso a nossa tendência ao ecletismo, ou a nossa tendência, né? Coisas que são muito rigorosas, assim, que explicam, a gente até tem, né? A gente acompanha, mas nós temos uma certa dificuldade com esses sistemas, assim, ou que exijam um grau de pensamento e de lógica, porque a matemática não é a mais forte. Nós temos grandes lógicos no Brasil, mas isso não quer dizer que a matemática seja forte no Brasil, porque o Brasil tem as piores notas de matemática do mundo, né? Nos aqueles exames oficiais, né? Então, muita coisa, nós temos assim certas particularidades que nos aproximam da filosofia de alguma forma. É claro que nós temos excelentes lógicos e excelentes matemáticos. O Brasil é um país de lógicos, né? O próprio Newton da Costa era um grande lógico, temos uma tradição lógica, assim, tanto que a gente produz aviões, né? Nós temos engenheiros de altíssima qualidade. Agora, por outro lado, existe uma certa dimensão ou um movimento da sociedade brasileira que é um tanto ou quanto hostil à matemática. Eu não estou falando isso por ouvir dizer, não, ou por experiência particular na escola, porque isso todos nós temos, né, a questão da matemática. Mas não é isso, não. Estou falando das estatísticas dos exames PISA. Os exames PISA, que são exames internacionais para aferir o grau de proficiência em matemática. O Brasil é um dos últimos do mundo, cara. É impressionante a posição do Brasil nos exames de matemática. Então, isso nos diz alguma coisa sobre o nosso pensamento, sobre a forma como nós vemos o mundo também, né? E a ciência, e as transformações tecnológicas, né? Como é que as pessoas falam muito do salto do Brasil para uma nova na área de inovação, por exemplo, né? Mas a gente, ou em questão de mão de obra, né? Nós temos algumas dificuldades nessa área. E tudo isso vai nesse sentido, que essa questão de que até essa questão de você ter esse muito foco entre essas especialidades matemáticas nas escolas, essa opção em se preferir as especialidades também, tudo isso acaba impedindo também um crescimento de um pensamento, desenvolvimento de um pensamento filosófico educacional. E chega a ser até o cúmulo também de se dizer que a própria educação brasileira é algo especializado, restrito aos pedagogos. Quer dizer, algo que deveria ser a coisa mais interdisciplinar, que seria abraçar todas essas correntes de disciplinas. A educação é uma disciplina em si, né? Que eu acho que é um grande cúmulo que existe aqui na academia brasileira, é isso. A nossa educação virou uma especialidade, né? E você vê até que ponto chegamos, né? Você tem essa educação hiper especializada no ensino que impede da gente abarcar essa visão integral assim dos anseios brasileiros, né, desse ser brasileiro, e isso, de certa maneira, é como se fosse algo imposto, e é a coisa alheia ao que as pessoas vivem no dia a dia, né? E por isso você tem essa eu não sei se eu consegui interpretar bem Sim, dessa eu maneira. acho que você está falando uma coisa, você fala muito de Paulo Freire, por exemplo, mas algum dia uma pessoa falou assim, mas o método de Paulo Freire nunca foi implementado, alguém falou assim. Quer dizer, realmente, você fica assim, sem entender direito,
qual é a relação entre a teoria e a prática das coisas, né? Como é que isso funciona no Brasil exatamente, né? Como é que isso fica muito à mercê de inclinações pessoais, singulares, experiências particulares. É muito curioso, né? E tem um grau de anarquia grande, assim, no Uhum. Brasil, um grau de anarquia muito grande. Isso nos fragiliza, eu acho, do ponto de vista intelectual, mas, por outro lado, é uma particularidade que, uma vez exteriorizada conceitualmente, pode ser, porque nós somos muito improvisadores também, temos Uhum. capacidade, né, de resolver coisas. Aliás, nós só gostamos de fazer as coisas de forma improvisada. Existe um prazer muito grande nisso. Se você vai dizer para uma pessoa assim, não, mas por que você não faz assim? A pessoa vai dizer que não é assim que se faz. A gente tem que improvisar, né? Então, uma vez, uns anos atrás, um músico me mandou, porque eu tinha escrito minha tese, minha dissertação de mestrado, faz muitos anos isso, era sobre essa questão eu chamei de um improviso da civilização, né? Sobre a transição do Império à República e como as instituições republicanas improvisaram uma série de coisas, né? Aí um cara me escreveu porque ele queria conhecer um pouco mais do Brasil, porque ele era americano do jazz. E para o jazz é muito importante o improviso. Eles improvisam o tempo inteiro. Aí ele queria saber sobre os brasileiros, porque os brasileiros eram conhecidos por serem improvisadores, né? Então ele queria conhecer um pouco mais do Brasil. Eu falei que isso é uma particularidade nossa, o improviso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Mas a gente vai improvisando e a gente tem saberes improvisados. Isso a gente vê muito pessoas que sabem que de tal forma improvisarem, vêm improvisando há tanto tempo, que são especialistas em improvisação. Então, esse tipo de coisa é uma particularidade nossa também. Então, você vê, aqui a gente já está falando de várias coisas que são coisas próprias nossas, né? Que são Uhum. particularidades inquietantes, né? Que são inquietantes. E vou agora passar para a próxima pergunta. É, é sobre em relação a essa questão agora do papel da metafísica, né? Dessa questão, você muito bem mencionou, a espiritualidade é um dos grandes traços também definidores dessa, desse grande pensamento brasileiro nesse sentido, né? Essa busca, por exemplo, do improviso, essa não essa não satisfação por padrões sistemáticos, racionalistas de pensamento. Então, essa busca sempre pelo metafísico, pelo espiritual, então, pela liberdade, como você bem mencionou, que até o Antônio Paim destaca, é justamente essa questão da abordagem metafísica, que talvez poderíamos considerar isso como o traço definidor do brasileiro. E isso também é algo bastante destacado também nas suas obras, nos seus ensaios publicados, né? Onde você dialoga muito essa questão de temas da espiritualidade oriental e ocidental para reflexão de temas nacionais contemporâneos, né? Fala de questões sobre o tomismo, a escolástica, até mesmo o perennialismo. Na sua visão, esse pensamento metafísico, ele possui espaço no mundo de hoje em dia científico e cético? Olha, o Tiago, Brasil é o país estatisticamente que mais crê em Deus no Ocidente, né? Isso é uma coisa é um ponto que nós devemos refletir sobre isso. Nós acreditamos muito em Deus, o povo brasileiro, e embora essa crença ela não seja uma crença, como você disse muito bem, amarrada doutrinariamente de forma clara, né? O brasileiro ele se desloca entre diferentes confissões religiosas com uma facilidade assim impressionante. Ele improvisa muitos mecanismos pelos quais ele busca se relacionar com Deus. É o país que mais se acredita em reencarnação. Aqui tem isso, por exemplo, tem coisas que só existem no Brasil, aqui no Ocidente. A razão para isso, então, eu diria que sim, a metafísica no Brasil é importante, né? A percepção da teologia, do estudo do ser enquanto ser, essas coisas para o brasileiro são mais importantes do que muitas outras coisas.
que possam acontecer. A despreocupação, o caráter distraído do brasileiro, por exemplo, com relação à política ou à sua própria segurança, né? Não é um país que as pessoas se preocupem muito com a sua própria segurança, tem muito a ver com o valor que é dado à fé, à confiança. Por exemplo, nessa mesma pesquisa, há uma pesquisa séria do Datafolha, feita no princípio do século XXI, onde se tratava, tem resultados impressionantes sobre isso, né? 70% da população do Brasil acredita que Jesus retornará no final dos tempos para julgar a todos. Quer dizer, quando você tem 70% da população acreditando nisso, isso tem efeito sobre a vida delas. É uma crença que tem efeito sobre a vida que elas levam, sobre a visão que elas têm da política, né? Até que ponto a política é realmente decisiva, né? Ela é decisiva, ela é importante realmente, a política. Se você considera que 70% que Jesus vai retornar no final dos tempos, o que importa mais não é nem bem a política, mas são as suas atitudes diante da vida, diante do outro, né? Então, a metafísica, a espiritualidade brasileira, ela é uma espiritualidade ampla. Eu acho que os jesuítas são muito responsáveis por isso, né? Esses 200 anos que eles nos moldaram, porque os jesuítas, eles eram muito tolerantes, não do ponto de vista doutrinário, mas eles eram tolerantes. A palavra não é tolerantes, eles acreditavam muito, eles tinham muita fé, né? Eles não toleravam, eles tinham muita fé na capacidade inata das pessoas de desejarem Deus. Eles acreditavam muito nisso e eles valorizavam muito isso na catequese, no trabalho apostólico deles. Então, esse aspecto, né, do povo brasileiro, de desejar a Deus, e isso ser estatisticamente mapeável, né, é realmente estatisticamente mapeável, isso era uma coisa que os jesuítas acreditavam muito, e era a base, nesses 200 anos, de boa parte da formação, mas, assim, nós diríamos, profunda da sociedade brasileira. E isso significa que as pessoas buscam Deus muito, com uma liberdade muito grande, no fundo, né, que perturba muitos doutrinários demais, né? Todos aqueles preocupados com a doutrina, e com toda a razão, porque existem doutrinas, né? Essas coisas todas, mas é uma característica do Brasil. Então, acho que esse pensamento metafísico é um tema brasileiro. Você fala dos sistemas orientais, realmente, a gente tem uma capacidade grande de entender. Nós nos deslocamos com relação, em muitos sistemas com muita facilidade, com muita facilidade. Tudo é novo para a gente, né? A gente tem condições de estudar sistemas orientais como se nunca tivesse visto isso ou estudado isso, o que é absolutamente verdade, né? Essas coisas, nós estamos totalmente abertos a isso, assim, de uma forma. Tinha o Antônio Carlos Vilaça, que era um pensador católico, foi fundador da Academia Brasileira de Filosofia, ele dizia sempre assim: eu sou católico, eu admiro Roma, mas eu admiro muito um Sri Aurobindo, um indiano, um pensador indiano, eu me sinto irmão dele, de alguma forma. Esse tipo de movimento é típico do Brasil, que é, na verdade, uma junção muito fascinante de diferentes povos, com diferentes inclinações para o espírito, e que aqui dialogam com muita liberdade. O Padre Antônio Vieira era muito impressionado com isso, ele achava que havia um mistério na Constituição do Brasil. Ele achava que todos esses povos vindo para cá, como eles estavam vindo, porque é diferente de um México, de um Peru, onde tinha muitos povos, mas esses povos estavam hierarquizados, eles não se misturavam, né? Era outra coisa. Aqui não, eles vinham e se misturavam, e ele achava isso assim um mistério. Ele queria saber o que isso iria dar no futuro. Ele achava que era o Quinto Império, né? Que era uma ordem maravilhosa, alguma coisa que ia brilhar e iluminar o universo inteiro. Essa era a crença dele. Essa era a crença dele. Que isso era bom. Não, e isso que você falou também é um outro ponto, talvez, que poderíamos considerar os jesuítas, talvez. Esse talvez seria o maior legado dos jesuítas sobre sobre a cultura nacional, essa questão de você ter essa preocupação em
em ter essa perspectiva, vamos dizer assim, perene do conhecimento, né? Poderíamos colocar os jesuítas nesse ponto de ter essa Sim, abordagem. sim, sim. Eram jesuítas dos séculos XVI, XVII, XVIII, né? Eram aqueles jesuítas que acabaram sendo extintos, né? Em determinado momento. Mas sim, eram esses jesuítas, sim, eles eram muito abertos a entender a espiritualidade alheia, os jesuítas daquele tempo, né? E Muito abertos. isso é uma coisa muito interessante, porque eu estive, por exemplo, em Ávila, na Espanha, eu visitei um monastério até jesuítico lá, e foi uma exposição, tinha um museu lá, e eles exibiam, por exemplo, peças eh, museológicas de todos os lugares em que os jesuítas fizeram atividades missionárias. Então, eu encontrei lá, por exemplo, nesse museu, várias peças, por exemplo, de textos budistas, espadas, por exemplo, do Japão, esculturas budistas, objetos da religião shintoísta. Então, o que mostra realmente esse interesse jesuíta em catalogar e conhecer as religiões e as crenças por onde eles iam, e que é uma coisa Exatamente. super interessante você ter, por exemplo, textos que eram traduzidos pelos jesuítas na atividade missionária, que você tinha muito contato entre os espanhóis e a China nessa época. Então, eles trouxeram muito conhecimento de estudos de confucionismo, taoísmo. Então, você teve uma presença muito forte da atividade missionária católica nessas regiões, e isso que me chamou muita atenção é essa questão que é uma coisa totalmente oposta, né, do que se vê hoje, que você tem um fechamento ao estudo de religião comparada, mas quando você vê na história, a religião comparada foi inaugurada pelos católicos, né, jesuítas, né, por eles Claro, que claro. trouxeram esses textos, traduziram para a Europa, e textos budistas, sânscritos, taoístas. É muito interessante esse tipo que vai completamente ao contrário do senso comum, né, da gente ver a tradição católica como essa coisa fechada, né? É o que se diz dos católicos, né, na verdade, mas você vê aí claramente que a Companhia de Jesus, em plena era do Concílio de Trento, né, regime tridentino, né, ela é responsável pelas primeiras gramáticas, pelos primeiros dicionários de chinês, de sânscrito, de japonês, de tupi-guarani, de qualquer coisa onde eles iam, e eles procuravam entender aquele universo espiritual e localizar o que naquele universo espiritual tinha de bem, Uhum. né? O que naquele universo espiritual podia ser feita a sintonia, né? Entre Jesus, o Deus de Israel, o Espírito Santo, e aí levar aquelas pessoas à conversão. Você sabe que, poxa, quando os jesuítas chegaram ao Japão, aquilo foi um acontecimento, né? Se não tivesse havido uma intervenção política repressora, né, o Japão teria sido convertido imediatamente ao cristianismo pela Companhia de Jesus, por meia dúzia de jesuítas. Meia dúzia de jesuítas. Mas eu acho que isso que você falou é isso mesmo, né? Esse interesse, essa consideração, essa curiosidade e, ao mesmo tempo, um respeito pela pessoa que sente, né? Pela pessoa que crê. Né? A pessoa crê lá em Buda Amida, por exemplo, né? Não é, você não vai chegar, eles não chegavam a dizer assim, isso está errado, isso não faz sentido nenhum. Não, não, eles respeitavam a crença que a pessoa tinha em Buda Amida. A pessoa, essa crença, a força que você tem é a mesma força que nós temos, né, para crer em Jesus, Deus de Israel, no Espírito Santo, né? E aí eles faziam a partir desse respeito, essa pessoa, aquilo ali, eles convertiam de uma forma muito natural. A conversão dos índios na América Hispânica, que é uma conversão massiva, as pessoas podem dizer o que disserem sobre isso, mas é uma conversão, é um fenômeno impressionante. Né? No espaço de um século, os índios todos se converteram, cara. É uma coisa assim, impressionante. Em 3 gerações, 4 gerações. Né? Você tem uma Virgem de Guadalupe, em pleno século XVI.
né, aparecendo. Então, o que é isso, né? Então, esse fenômeno, eu acho que é um fenômeno que no Brasil é muito forte. E a gente vive isso, às vezes, de uma forma confusa, às vezes de uma forma, mas é sempre de uma forma terna. O brasileiro é muito terno com relação à religiosidade e a questões filosóficas diferentes. Essa é uma característica nossa. Sempre tem aqueles que não são ternos, mas Sim, sim. nem a ternura, sempre tem. Mas, em geral, tendemos a ser muito ternos, muito. Isso não é tolerância, isso é ternura, é uma coisa Ternura. diferente. É diferente. Muito mais que a tolerância, né? A ternura é tudo de bom, né? A gente recebe a pessoa como ela é, né? A gente entende ela, vê dentro dela uma pessoa que é uma pessoa, né? Que tem características boas lá dentro dela, né? Então, isso é uma coisa brasileira, curiosa, Não, perfeito, curiosa. muito bom. E essa questão, até que você muito bem falou, né? Essa receptividade do brasileiro, né? Mas, ao que parece, isso nas últimas décadas você está tendo justamente um fenômeno de contrário, na verdade, né? Você está tendo um crescente radicalismo que até algumas pessoas até falam, né? O Brasil está realmente ficando mais dogmático, né? Isso são questões que se levantam hoje em dia, né? Até me chamou a atenção, por exemplo, que você tem notícias e relatos que eu acompanho de longe essa questão do complexo de Israel, né, que são essas milícias narco-evangélicas, que como são denominadas, né, quer dizer que se autodenominam, claro, não representam exatamente a tradição religiosa evangélica, mas que se apropriam de certos elementos para imporem, né, a sua visão radical de mundo, na verdade. Então, isso tem levantado eu tenho acompanhado várias discussões assim sobre será que o Brasil realmente tá dando essa guinada assim a essa visão dogmática de você tem, por exemplo, casos de que essas milícias que impõem o terror nessas comunidades do Rio de Janeiro impõem destroem terreiros, impõem repressão a religiões afro-brasileiras. Então, há, de certa maneira, uma perseguição religiosa nesse sentido, que isso me parece algo inédito, né, Olha, na vida do Brasil, não? olha, Tiago, eu acho o seguinte, é, é, o Brasil realmente não é um país de perseguições religiosas, nunca foi. Tanto que no Brasil nunca houve perseguição aos cristãos novos, por exemplo. Em Portugal Uhum. havia, no Brasil nunca houve. As pessoas até desconheciam isso. Os cristãos novos logo se livraram, quando vinham para o Brasil, dos arquivos que designavam quem eram os cristãos novos em São Paulo. Isso já não existia no século XVII. A gente pode pegar casos particulares e transformá-los em coisas muito importantes, né? A gente pode pegar um evento grotesco qualquer e transformá-lo e entendê-lo na sua particularidade e achar que ele pode ser generalizado, Uhum. né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a mídia contemporânea ela trabalha muito assim, né? Eu Uhum. não digo que o Brasil, como toda sociedade humana, ela tem diferentes pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que gostam e querem e procuram o mal. Isso é tradicional em qualquer sociedade assim, e no Brasil muito mais, porque o Brasil é um país onde os elementos morais são muito frágeis, assim, porque tem vários lados aí nessa história toda. Então, essas coisas acontecem Uhum. realmente, né? Elas existem. Agora, o que eu me questiono é qual é o peso real disso Uhum. Uhum. no conjunto geral da sociedade brasileira, né? Até que ponto essas coisas elas são realmente denotam uma mudança, né, no que é o Brasil, ou apenas elas são tão exageradas por um ambiente mais amplo de conflito que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas no mundo, nas Uhum. últimas décadas de forma crescente. Porque, por exemplo, no Brasil, no pré-Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos conflitos de rua aqui entre integralistas e comunistas.
Havia uma radicalização muito grande na sociedade que expressava uma radicalização mais ampla. Nós estamos no Brasil vivendo essa radicalização porque o mundo está se radicalizando, né? E agora, eu não sei se isso significa uma mudança, uma transformação no que é o Brasil, propriamente dito, porque as nossas origens, elas continuam sendo reproduzidas por diferentes meios não formais que acabam, de alguma forma, neutralizando. Uma coisa como essa, de destruir um terreiro, ora, isso aí não faz parte, assim, de qualquer intenção de uma pessoa que cuida da sua vida e da sua fé ou da sua espiritualidade, né? Então, eu acredito que isso não chega a ser, embora isso sempre tenha acontecido, de alguma forma, mas isso não chega a ser, ao meu ver, o traço marcante ou dominante da sociedade brasileira. Sabe, eu acho que acontece como acontecem muitas outras coisas na vida, que são atos de violência de seres humanos com outros, de não aceitação, de, de, de desentendimento, né? De uma dificuldade grande de aceitar o outro como ele é. Isso acontece nas nossas vidas pessoais, ao longo das nossas vidas, e acontece na vida das sociedades. Mas por esse aspecto específico, por esses fenômenos, eu não diria que isso. Eu teria que ver. As estatísticas, aliás, são muito obscuras com relação a isso. São muito obscuras, né? Não parece que o povo brasileiro seja em si um povo que tenha qualquer questão. Pelo contrário, o que as estatísticas dizem é que não sei quantos por cento da população tem aí em algum lugar, acha que todos os caminhos levam a Deus, por exemplo. Essa pergunta foi feita na pesquisa da Folha e grande parte das pessoas concordaram com essa afirmação. Há muitos caminhos para se chegar a Deus, que é uma afirmação assim muito vaga, mas que mostra um pouco como é que, no fundo, as questões religiosas não fazem parte muito. Porque quando a gente conhece a América Hispânica, por exemplo, a gente vê que lá as coisas são bem diferentes do que são no Brasil, né? Você vê que realmente é uma sociedade fragmentada, ela é compartimentada por religiões, por questões sociais, de forma muito mais intensa que no Brasil. Sim. Então, isso não me levaria a ser assim, a acreditar que o Brasil está em transformação, entende, Tiago? Entendi. Eu acho que nós estamos vivendo, são momentos assim, que o mundo todo está vivendo, e a gente também sofre com isso, de alguma maneira. E aproveitando o gancho, né, desse tema, é justamente a próxima pergunta a ser feita sobre justamente esse momento que o Brasil passa atualmente, de esse grau de polarização, de política, essa crise de confiança que a gente vive nas instituições sociais entre os representantes e os representados. Como que a filosofia e a disseminação da reflexão filosófica pode fazer frente a essas questões e problemas que o Brasil passa hoje em dia, né? Dependendo da corrente filosófica, pode. Dependendo de outra corrente filosófica, pode atrapalhar e prejudicar e agravar a situação. Mas eu diria que todo tipo de pensamento que busca a verdade, ele é um pensamento pacificador, né? Porque a verdade, aquilo que é verdadeiro, ele não pode ser continuamente ocultado pela mentira, por exemplo, né? Ele existe e essa verdade sempre aparece em algum momento. Eu acho que uma filosofia que ensine a prudência, as virtudes, né? O equilíbrio, ela é sempre uma filosofia que nos ajuda a não nos envolver nessas disputas em torno de verdades que, na maior parte das vezes, são meias verdades ou são mentiras. E isso é destruidor para o ser humano, né? Quando você acredita que uma determinada posição deve ser imposta pela força, isso já demonstra assim, um distanciamento com relação à verdade, né? A verdade ela não precisa ser imposta, ela fala por si mesma, mesmo que ela seja contrária àquilo que você acredita ou sustenta.
Então, um pensamento que seja um pensamento capaz de tornar as pessoas serenas diante da existência, diante dos outros e das grandes questões, e isso a filosofia pode, sim, ser um bom caminho para isso. Um dos caminhos, né, para essa atitude, para essa realização do ser humano enquanto um ser capaz de tomar boas decisões, agir de forma solidária, de forma amiga com o próximo, né? E valorizar aquilo que o ser humano tem de maior e de melhor, que é a pessoa, que é o próximo, aquela interioridade dele, né? E amar os outros de uma forma independente das suas circunstâncias ou daquilo que eles acreditam. Esse tipo de movimento, a filosofia pode sim ajudar, e eu acho que quando a gente caminha por aí, a gente caminha num caminho virtuoso e correto. Mas aí há muitas filosofias que não são assim. Aí é uma questão da gente colocar o que a gente quer exatamente para a nossa existência, se é alguma coisa centrada em cima da luta, do conflito, da rejeição ao próximo, ou é alguma coisa que seja centrada no amor, na amizade, na Uhum. prudência, né? Eu acho que, de qualquer forma, para isso também a filosofia é importante, para a gente poder saber distinguir bem os melhores caminhos da filosofia ou não, os piores, os melhores dos piores. É justamente essa questão, né? Essa questão da busca da verdade, né? Essa questão de você buscar um universal humano que seja comum a todas as diferenças, né? Talvez É essa seja a isso. grande mensagem da filosofia nesse sentido. Nesse sentido, sim, claro, esse é o único caminho, porque aí o que as pessoas acreditam, por exemplo, um fulano tem uma posição política X, o outro Y. Olha, as posições políticas dizem respeito ao mundo, são transitórias. As pessoas mesmo, elas mudam de posição política ao longo de uma vida. Então, é o tipo da coisa que não vale a pena e não é interessante você, quando se relaciona com uma pessoa, se relacionar a partir das posições políticas. É claro que as posições políticas, algumas são nefastas, sem dúvida. Mas por trás daquilo existe uma pessoa que está naquela posição porque é uma pessoa perdida, uma pessoa que quer se impor aos outros de alguma forma, né, por fragilidades internas. Né? Às vezes, um ato de amor, de amizade é o suficiente para que essa pessoa tranquilize o seu coração, entende? E veja que a política é uma coisa transitória. É claro que a gente tem que ter uma boa política, mas uma política, não estou dizendo que a gente não deve se posicionar, mas tem que ser uma política que leve a paz, a serenidade, a harmonia, o equilíbrio, a satisfação do bem comum. Maimônides, né, dizia que ele sabia reconhecer um rei justo, quando ele ia numa feira, num determinado reino, numa determinada cidade, e via um pobre e um rico negociando em paz. Então ele dizia, essa sociedade, o rei dela é justo, quer dizer, é uma sociedade onde nem o pobre se sente roubado, aviltado, nem o rico se sente superior a tal ponto, ou arrogante a ponto de não poder negociar com o pobre, entende? Eles Sim. se encontram como pessoas ali negociando, diz Maimonides. Essa sociedade, onde o negro e o pobre estão negociando em paz, o rei é justo, quer dizer. Então, essa é uma coisa, como ele era filósofo, ele está falando aí do justo termo das coisas, né? E é Uhum. isso que a gente tem que buscar. Não, perfeito. E é justamente essa questão, talvez, que até vai aproveito agora para a próxima pergunta, que além também dessa questão do problema dessa visão de você negar uma essência humana comum, né, de você negar esses universais humanos de bem comum, de bondade comum, justiça comum, essa negação desses transcendentais, né, talvez essa seja uma das marcas até inclusive da modernidade, talvez, né, que a gente poderia considerar essa ideia de que não existe justiça, não existe bem comum nesse sentido. Pois É é. tudo uma construção
histórica, social, um processo de conflitos, de disputas, e que não existe de certa maneira, uma concepção de humanidade comum, né? De que... Claro. A vaidade do nominalismo, né? Você vê essa coisa do Guilherme de Ockham, que começa lá, mas a crítica aos universais, politicamente, socialmente, ela redunda numa sociedade de vaidades, né? Cada um tem a sua própria razão, os seus próprios valores, e os considera superiores aos demais, e não consegue entender que existem universais, existem valores que são universais, né? E que você caminhando e tocando nesses valores, você toca em todas as pessoas que compartilham desses valores. Então, e que são todas, na verdade, e que são todas. Essa era a coisa dos jesuítas. Essa era a coisa dos jesuítas. Eles sabiam que tocando nessas coisas, tocam em todas as pessoas, porque são universais mesmo. Agora, quando você se refugia na crítica universal, e você acha que o que você pensa, o que você diz é isso, tudo é narrativa, né? Tudo é isso, tudo é aquilo, não existe uma verdade, aí, cara, você acabou a tua vida. Não é nenhuma questão das vidas dos outros, não. A dos outros tudo bem, fica um inferno, mas a tua especificamente tá, porque você é só você, né? Nada mais. É só você. É você, você, você. A vaidade instalada como critério básico para o exercício da individualidade, né? Aí, cara, você está ferrado, porque o mundo é sempre mais ou menos do que aquilo que nós queremos, diria Fernando Pessoa. Uhum, A uhum. realidade é sempre mais ou menos daquilo que nós queremos. Então, só nós mesmos somos iguais a nós próprios, dizia Fernando Pessoa. Ou seja, se você caminha esse tipo de pensamento que te coloca a você como padrão universal, você é o padrão das coisas, aí não dá. Existem padrões universais das coisas, e você se submete a eles. A submissão do ser é isso, aos universais. Quer dizer, estou falando aqui do ponto de vista da defesa da humildade como um valor, né? É fundamental, fundamental para te ir adiante na vida. Eu vejo assim. E além dessa questão também dessa negação dos universais, eu acho que um outro ponto preocupante, o que a gente pode identificar hoje como um grande traço da vida contemporânea, do que se vive socialmente hoje, eu acho que eu estava até lendo um livrinho do Giovanni Reale já há algum tempo, chamando O Saber dos Antigos. Ele expõe muito bem um traço que eu acho que é um dos grandes traços da vida atual, é a questão do praxismo, que é a questão de que tudo que nós pensamos deve ter alguma finalidade prática, algum êxito exterior, né? Que pode ser avaliado, medido, calculado. Então, o Giovanni Reale coloca isso como um dos grandes males hoje em dia, né? E que isso justamente afasta até a reflexão filosófica, porque tudo que nós pensamos deve estar condicionado a um resultado exterior, né? Pode ser medido. E eu acho que é aí que está a grande questão hoje em dia, que é essa proliferação, essa instrumentalização da filosofia hoje em dia, que a gente vê nas redes sociais, né? Que a gente coloca a filosofia como um mero instrumento assim de vaidade pessoal, né? Que muito essa coisa de desenvolvimento pessoal, não sei o quê, colocam como muito essa coisa, colocam um estoicismo mal interpretado, né? Como a gente vê muito hoje em dia entre esses influencers e coaches, né? Então, eu queria aproveitar justamente essa a próxima pergunta. Como é que você avalia a popularização da filosofia hoje nesses espaços de redes sociais, entre esses influencers, esses coaches? Você avalia em geral como positivas ou negativas? Olha, em geral, isso se dá entre pessoas. Eles crescem, pessoas que não têm condições muito bem de julgar o que estão ouvindo, né? Olha, tudo aquilo que leva à manipulação do outro é ruim, né? Você não, as pessoas, a boa filosofia é aquela que torna as pessoas livres, que torna as pessoas, né, capazes de pensar por si próprias e tomar decisões virtuosas, decisões corretas na vida. Se você toma decisões de forma subordinada, se você é manipulado, aí é ruim. Então, eu diria que esse tipo de pensamento é um pensamento, esse tipo de movimento
é um movimento que pode ter características negativas e até mesmo maléficas, porque as pessoas são muitas vezes instrumentalizadas quando não conseguem entender bem que tipo de mensagem está sendo passada. Então, quando a gente estuda filosofia, a gente consegue identificar bem o que é uma coisa do mal, uma coisa... Bom, em primeiro lugar, isso é muito difícil identificar, mas digamos que a gente pode identificar aproximadamente, principalmente quando aquilo nos tira a capacidade de tomar decisões. Né? Então, quando esse tipo de pensamento nos tira a capacidade de tomar decisões, a gente tem que olhar com um certo cuidado, porque a gente tem que ter essa capacidade de tomar decisões. É claro que a gente tem que ter a capacidade de tomar decisões e tomar decisões fundamentadas, decisões corretas, decisões virtuosas, digamos assim. Sim. Agora, eu vejo essa disseminação como uma Babel de pensamento. Né? Agora, nesse mundo todo tem coisas ótimas também. Né? A questão é a gente saber ter condições de avaliar o que é bom e o que é ruim. E aí isso é difícil. A gente tem que estudar para ou ter sensibilidade ou percepção. Se você não tem essa percepção, essa sensibilidade ou esse estudo, às vezes você cai em redes cujo objetivo é apenas a sua manipulação da tua consciência. Veja assim. Ou seja, é possível discernir uma coisa da outra e é justamente essa questão de que isso é parte do exercício da liberdade também, né? Não, você tem que discernir, e você é capaz de discernir. Mesmo que às vezes você não tenha estudo, você é capaz de discernir. A questão é que hoje as pessoas não são mais ensinadas a discernir as coisas. Né? Então, mas existem métodos e mecanismos para você aprender a discernir as coisas, claro. Tá? A gente não está solto no mundo assim, não. Perfeito. Bom, estamos aqui encerrando agora a nossa entrevista. Foi uma entrevista muito proveitosa, assim, e vou passar agora para a pergunta final. Você teria algum outro ponto a acrescentar como considerações finais diante de tudo que discutimos, falamos? Olha, eu acho que o importante de tudo que a gente falou aí é que a gente não pode deixar de crer na possibilidade, ter fé, né? Na possibilidade de ter uma consciência melhor, ter um pensamento mais claro, mais lúcido, deixar de crer na possibilidade de alcançar a paz interior. Isso é um elemento que nós nunca podemos deixar de perder de vista no horizonte. Né? Eu acho que na comunidade humana há meios para isso, né? E a gente tem que caminhar nessa direção. Eu vejo assim, eu acho que a filosofia é um dos meios para você alcançar outro, a religião é outro, né? E a gente se posicionando, ouvindo o nosso interior, ouvindo aquilo que está dentro da gente, a gente tem tudo para poder seguir nessa direção com sucesso. Usando ou aprendendo ou deixando-se, de alguma forma, compreender por sistemas e mecanismos que existem no tempo e no mundo. Então, essa era uma coisa que eu gostaria de deixar como recado, como a última coisa a falar. Não, perfeito. Conversei aqui com o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, o professor Edgar Leite, então agradeço imensamente pelo tempo e disponibilidade em participar desse programa. Esperamos contar com apoio e participações futuras, então encerro aqui a entrevista. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Tiago. Muito sucesso para você, sempre abençoado, como vem sendo. Grande abraço. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.